O Luffy é um personagem de shonen que tem sua base estabelecida bem comum com a de vários personagens desse gênero. Por exemplo, o sonho do Naruto é virar Hokage, o do Midori é ser o herói número 1, o Ashta quer ser o Rei Mago e por aí vai uma extensa lista de protagonistas. Dessa mesma forma, o sonho do Luffy é se tornar o Rei dos Piratas, e para isso ele decide ir em busca do lendário tesouro deixado pelo antigo rei. Mas o que eu noto de diferente no Luffy é a sensação que ele passa de não estar preocupado quando isso vai acontecer, ou até se vai acontecer. Quer dizer, ele sempre deixa claro seus objetivos de ser o rei dos piratas e encontrar One Piece. Porém, ele mesmo sabe que existe uma possibilidade desse tesouro sequer existir. Mas não parece que isso o atormenta nem um pouco, o que me faz pensar que Luffy enxerga a liberdade de buscar um sonho incerto como algo mais valioso do que realizar tal sonho. Como, por exemplo, o episódio que o Chapéu de Palha estão procurando a Ilha do Céu e quando buscam a informação sobre ela no bar, todos os outros piratas riem deles por acreditarem em algo tão absurdo. Inclusive o líder deles, o Bellamy, diz ao Luffy que, com o conhecimento que se tem atualmente, todas as lendas como a Ilha do Céu e o próprio One Piece são ridículas e que a Era dos Piratas Sonhadores acabou. Depois de ouvir isso, o Luffy, que estava preparado para lutar, decide que não mais evitaria qualquer golpe daqueles piratas. Ele nem fala mais nada, e fica claro que Luffy não os enxerga como iguais, que ele não os vê nem dignos de uma luta, pois se eles não têm a ousadia para acreditar em um sonho incerto e gozar a liberdade de serem piratas, eles não valem o esforço. E como Barba Negra diz logo depois, existem lutas que não valem seus punhos. Em sua essência, Luffy compreende que o tesouro não precisa ser algo certo de existir, mas sim uma estrela guia que o leva a lugares e momentos que dão sentido à sua existência. Em um mundo onde muitos abandonaram a arte de sonhar, ele segue em frente, não como quem busca uma recompensa, mas como quem vive cada passo do caminho, celebrando o próprio ato de caminhar. Em um outro episódio mais pra frente, quando supostamente eles tiveram a oportunidade de saber se o One Piece era real ou não, o Usopp decide fazer essa pergunta e já de pronta resposta o Luffy grita com ele, pois ele não queria que isso fosse revelado. Afinal, não importa. Que graça teria saber? Se Luffy tivesse certeza da existência do tesouro e que seu sonho era mesmo alcançável, isso o transformaria em algo concreto, o que diminuiria o tamanho do seu sonho e, claro, o seu sonhador diminuiria com ele. O que eu tô querendo dizer é que o Luffy é o tipo de personagem que se alguém aparecesse com One Piece e largasse aos pés dele, ele não iria aceitar. Porque se fosse para conquistar assim, o tesouro não teria valor nenhum para ele. Pois ele sabe que o prêmio sem mérito é vazio de significado. Afinal, o seu objetivo não é a chegada. Ou como diria o filósofo Albert Camus, a própria luta em direção ao cume já é o suficiente para preencher um coração humano. O Luffy não está buscando ser feliz no dia que encontrar One Piece. Ele vive essa felicidade em cada dia de sua busca. O filósofo alemão Schopenhauer argumenta que o desejo é uma força incessante e muitas vezes insaciável, o que traz um ciclo de anseio e insatisfação. Foi o que aconteceu com Naruto, por exemplo. Após se tornar Hokage, é perceptível que seu entusiasmo já não era o mesmo de quando ele apenas sonhava em ser o que se tornou. Para Schopenhauer, o ser humano está em constante busca, mas ao alcançar o objeto de seu desejo, ele inevitavelmente experimenta tédio e frustração, pois o prazer de possuir nunca é tão gratificante quanto o impulso de buscar. Luffy, por sua vez, representa uma alternativa a essa visão. Ao desejar algo grandioso e incerto, o One Piece, ele mantém um movimento constante, livre do peso de uma satisfação final e definitiva. A impossibilidade de saber se o tesouro realmente existe preserva a vitalidade de seu sonho e mantém aceso seu entusiasmo. Assim, ele consegue fugir do ciclo de desejo e satisfação. Para Schopenhauer, um ideal de vida seria aquele que se busca um propósito que não precisa ser alcançado, pois é nesse processo de perseguição que reside a verdadeira vivacidade. Luffy, ao trilhar esse caminho, vive o prazer genuíno de sonhar sem exigências de concretude, abraçando a incerteza como um verdadeiro tesouro. E vendo desse ponto, faz bastante sentido a história ser tão longa, porque no final das contas, ela, a história, é que é o verdadeiro tesouro. Cada ilha que ele passou, cada aventura, os amigos que conheceu e recrutou para o seu bando, o prazer de descobrir que várias lendas que ninguém acreditava eram reais,
são as coisas que serão lembradas e valorizadas quando Luffy tiver encerrado sua jornada, tendo ele encontrado o One Piece ou não. É por isso que o Luffy passa essa sensação de que não tá com pressa. Basta ver a quantidade de festas que eles fazem em cada canto que chegam. Eu vou citar, por exemplo, o arco do Skypiea, onde eles param todo o drama do arco para dar uma festa no meio da floresta. Eu sempre tenho essa sensação de que eles estão sempre tentando demorar ao máximo aquilo que estão vivendo. Quem sabe, mais valioso do que One Piece seja The Peace. A paz de saber que, ao final do caminho, você lutou um bom combate e aproveitou a vista de onde passou. Que teve a ousadia de sonhar o sonho incerto e celebrou a verdadeira liberdade que é não estar preso à garantia do sucesso. Luffy vive nos lembrando que o sonho não é um fim, mas um motor guia. Ele nos inspira a seguir adiante sem a ânsia de chegar, a ver a vida não como uma corrida, mas como um caminho a ser desbravado. Ele nos ensina que o valor de um sonho está em nos dar asas, em nos lembrar que ainda há mistérios a serem revelados e que, no final das contas, a busca em si já é o maior dos tesouros. Ou ainda, como diria Mário Quintana, se as coisas são inatingíveis, ora, não é motivo para não querê-las. Que tristes os caminhos, se não fora a presença distante das estrelas. Muito obrigado a você que chegou até aqui. Só um adendo que tudo que eu falei é baseado até o episódio 400 e alguma coisa, que foi até onde eu cheguei. Então, se tiver surgido mais alguma informação sobre One Piece, bom, meu vídeo tá limitado até o episódio 400 e alguma coisa. É isso. Curta, comente, compartilhe para apoiar e até a próxima.